Olá pessoal, terceiro ano da Escola Domitila. Vou fazer aqui um pequeno vídeo explicando o conteúdo que a gente começou a estudar essa semana. Algumas observações na realidade, algumas observações a respeito do conteúdo. Iniciamos o estudo do plano cartesiano. E o que é um plano cartesiano, professor? O plano cartesiano, ele é um desenho formado por dois eixos. Um eixo horizontal, que é o eixo X, chamado também de eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é o eixo Y, chamado também de eixo das ordenadas. No plano cartesiano, você também tem uma origem, que é o ponto zero, que vai ser o zero que vai seguir para as coordenadas do eixo Y e para as coordenadas do eixo X. As coordenadas, elas vão possuir valores. Os valores são determinados pelos pontos, aliás, os pontos que serão formados pelas coordenadas de X e de Y. Lembrando que esses valores aqui, à minha direita eu vou ter valores positivos, acima do zero eu vou ter valores também positivos, abaixo do zero valores negativos, sempre na mesma medida, mesma distância até o zero, e na minha esquerda também valores negativos. E daí vamos às observações. A cada ponto P corresponde a coordenada x, p e y, p. O que é que significa isso? Vamos supor que eu tenha esse ponto formado por essas duas coordenadas. Esse ponto aqui, que eu chamei de P, ele vai formar a seguinte coordenada: xp e yp. Mas o que é isso, professor? Isso aqui é igual a isso. Quem é o xp? Quem é o valor de x no ponto P? 3. Quem é o valor de y no ponto P? 2. Ou seja, a coordenada ela é formada por um valor de x e um valor de y. Sempre o x vem primeiro e o y vem depois. Então, a coordenada de um ponto é determinada por dois valores. Um valor do eixo x e um valor do eixo y. É isso que ele quer dizer nessa primeira observação, que está no livro que enviei para o grupo do WhatsApp. Pontos no eixo x tem coordenada xp e 0. Professor, como assim? Observe uma coisa. Aqui é o eixo x. Vamos supor que eu queira determinar qual é a coordenada desse ponto aqui. Vou chamar aqui de ponto P. Chamei isso de P, vou chamar de A esse ponto aqui. Vai ficar diferente. Então, qual será a coordenada desse ponto, professor? Será xa e y de A. Aí você observa uma coisa, que o eixo x tem valor. O eixo x, a coordenada dele é menos 3. Mas o eixo y, no eixo y você não tem nenhum valor. Não tem nenhuma. O ponto está nessa altura aqui, que é a altura 0. Ele tem valor, né? Na realidade. Ele está na altura 0 de y. Então, é menos 3 e 0. É por isso que ele fala aqui que a coordenada, quando o ponto está em cima do eixo x, ele só vai ter o valor de x, que no caso aqui é o menos 3 e 0. A segunda coordenada sempre vai ser 0. Automaticamente, ou consequentemente, a mesma coisa vai acontecer no eixo y. Por exemplo, se eu quiser esse ponto aqui
No eixo Y, ele vai ser formado, vamos supor, colocar um ponto aqui, o nome dele é ponto B. Eu vou ter um XB e um YB. Mas olha só, o XB é o zero. Então, eu vou ficar com o valor zero e o valor de Y, nesse caso, que é 3. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando o ponto está em cima do eixo, ele vai ter somente o valor referente ao eixo. Cuidado, se ele estiver no eixo X, na coordenada, no lado que tiver o X, na posição do X, você coloca o valor que ele está marcando. E o outro lado vai ser, a outra coordenada vai ser zero. Então, explicado esses dois pontos de observação, vamos para um ponto muito importante aí que ele falou, que é a bissetriz. A bissetriz, pessoal, é justamente a reta que divide um ângulo ao meio. Para isso acontecer no plano cartesiano, eu vou observar algumas coisas. O plano cartesiano ele tem 4 partes. Tem a primeira, segunda, terceira e quarta parte. Essas partes são chamadas de quadrante. Então, eu vou ter aqui nesse primeiro quadrante, aqui vou ter o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Aí você observa o seguinte, que uma bissetriz que passasse dividisse esse ângulo, né? Esse ângulo aqui é 90 graus, que aí limita o primeiro quadrante, esse é um ângulo de 90 graus. Se eu dividir esse ângulo aqui no meio, ele vai ter um ângulo de 45 graus. Ok? Só para a gente saber. Como está dividido no meio, o ângulo de 45 graus, ele garante que os dois lados da figura formada, no caso aqui um quadrado, vamos supor que eu vou pegar essa figura aqui, e tirando o erro do professor em traçar a linha e as medidas que não foram perfeitamente medidas, vamos supor que isso aqui seja um quadrado e essa linha passa exatamente aqui, corta exatamente no meio. Então, os valores das coordenadas, as medidas daqui de x e de y tem que ser igual para que o ângulo seja 45 graus. Então, nesse caso aqui, para você marcar a bissetriz, para encontrar a coordenada equivalente à bissetriz no plano cartesiano, as coordenadas têm que ser iguais. As coordenadas dos quadrantes ímpares têm que ser iguais. Por que ímpares, professor? Primeiro quadrante e terceiro quadrante. Primeiro é ímpar e terceiro, 3 é ímpar. Então, essas coordenadas aqui têm que ser iguais. Ok? Então, nesse caso, nesse ponto aqui, seria uma coordenada da bissetriz. Nesse caso, seria 2 de x e 2 de y. Tem outro, professor? Tem. Se eu pegar aqui o 1 e esse outro 1 aqui, esse ponto aqui também é uma coordenada da bissetriz, que no caso seria 1 de x e 1 de y. Ok? Isso equivale às coordenadas sendo iguais para as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Já nos quadrantes pares, que no caso é o 2, quadrante 2 e o quadrante 4, vai acontecer a mesma coisa. Vou dividir o ângulo no meio, uma reta passando aqui no meio, e as medidas também teriam que ser iguais. Mas como aí você vai inverter, né, o quadrante, você vai para um outro quadrante, você observa que o x nesse caso é menos 2 e o y é 2. Então, é inverso. Elas têm as mesmas medidas, porém os valores são invertidos. Então, quando eu quiser encontrar uma bissetriz de um quadrante par, no caso, quadrante 2 e quadrante 4, os valores indicados no ponto serão inversos, tipo menos 1 aqui e 1. Se for aqui embaixo, professor, como é que vai ficar?
o 2 que está no x vai ficar positivo e automaticamente o y será negativo. Então, está aí uma breve explicação. Espero que fique claro. Se não ficar, pode chamar lá no grupo do WhatsApp que a gente vai tentar explicar de forma mais clara.